Mas tem agora um ponto muito importante também, dentro ainda do título 5º da Constituição, que justamente nós vamos falar aqui das chamadas instituições democráticas. Ó, eu até vou voltar aqui para chamar a atenção para esse detalhe importante. Ó, preste atenção logo de início. O título 5º aqui da Constituição, ó, né? Não sei se vai aparecer aí. Ele se chama da defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. A gente pode entender, né, que esse título aqui, ele está falando da defesa do Estado, como nós acabamos de ver aqui, em situações de crise, né? Estado de defesa, estado de sítio. E também da defesa das instituições democráticas de um modo geral. Mas não interessa aqui se ele está falando da defesa ou está tentando delimitar, né, quem seriam ou quem iria compor essas instituições democráticas. E aí, vejam só quem que vai me aparecer no capítulo 2, aqui, ó, né? Que nós vimos. Capítulo 1, do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1 do Estado de Defesa, artigo 136. Seção 2, Estado de Sítio, artigo 137, 138, 139. Disposições gerais, 140, 141. Aí, meus amigos e queridos alunos, queridas alunas, vem aqui para nós o capítulo 2, dentro das chamadas instituições democráticas. Estou chamando a atenção para isso, vocês vão entender por quê. Instituições democráticas. Capítulo 2, artigo 142. Artigo 142. Das Forças Armadas. Depois, lá na frente, o artigo 144 da Segurança Pública, que vai fechar, então, este título 5 com as polícias federais, com as polícias, de um modo geral, daqui a pouco eu vou falar delas. Mas percebam o que a Constituição está deixando claro para nós aqui, né? As Forças Armadas, as polícias, são instituições democráticas. Como instituições democráticas, elas devem defender o quê? Tudo que nós já falamos até aqui, né? Divisão dos poderes, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, limites ao poder, limitação ao poder. Tudo de acordo com as normas constitucionais. Forças Armadas, polícias estão submetidas à mesma Constituição democrática que estabelece divisão de poderes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, das funções essenciais da Justiça, como o Ministério Público e a Advocacia. E, portanto, nós temos as Forças Armadas e temos as polícias como parte das instituições democráticas. E por aí, eu acho que qualquer argumento que nós possamos utilizar aqui e que vocês possam ouvir aí, né, nos absurdos que a gente vê nas redes sociais, nas TVs e por determinados comunicadores e políticos que, inclusive, ocupam, né, esse governo atual, de quererem jogar sobre a responsabilidade das Forças Armadas todo tipo de atitude golpista e de medidas que agridam e que atinjam a democracia, como se fosse dever das Forças Armadas, inclusive alguns, né, que usam esse artigo 142 para justificar o que eles chamam absurdamente de, entre aspas, intervenção militar constitucional. Isso é o maior absurdo que a gente ouve falar por aí. A gente vê nessas manifestações aí, fascistas, bolsonaristas, ou sei lá o que vocês queiram chamar, né, colocando aquelas faixas de AI-5, de intervenção militar, coisas do tipo, com base na Constituição. Qual Constituição? Não a atual, não a Constituição de 88, que, como eu estou procurando deixar claro aqui, coloca
todas as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, sob a classificação de instituições democráticas, ou seja, que tem que atender o interesse público, o interesse do povo, da soberania popular e de todos os princípios constitucionais, todos os princípios constitucionais, né? Então não existe, por mais que a gente ouça falar e ouça né, e possamos ler os mais absurdos, mais absurdas defesas, né, com relação ao que alguns vão chamar de intervenção militar, os intervencionistas, né? Tem até uns grupos aí que se chamam, que se autodenominam intervencionistas e que querem colocar aí sob a responsabilidade das Forças Armadas os problemas políticos, né? Das más escolhas ou da falta de articulação política de determinados segmentos do Estado, né? E aí, muitos usam, inclusive, esse artigo 142, que eu vou colocar aqui agora para nós, né? Que é o que trata das Forças Armadas. Olha aí. Diz o artigo 142, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, claro, né? Como toda instituição prevista na Constituição, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, ok, isso faz parte mesmo da tradição militar, né? Ou seja, as patentes, né? Todo um código disciplinar que tem que, obviamente, existir nas Forças Armadas, especificamente nas Forças Armadas, né? Não necessariamente no âmbito civil, né? Que segue o que as pessoas que não estão submetidas ao ambiente militar seguem muitas vezes outras normas, outros princípios, outros valores, né? Agora, ficam sob a autoridade suprema do presidente da República, ok, perfeitamente também, porque o presidente da República ele assume, né, como chefe do governo e chefe de Estado, né, a chefia também dessas instituições das chamadas Forças Armadas. Agora, como instituições democráticas, qual é a finalidade? Por que existe Marinha, Exército e Aeronáutica? Qual que é a finalidade, né? Qual que é o objetivo das Forças Armadas? Não é dar golpe militar, fazer intervenção se as coisas estiverem desandadas, né? No âmbito institucional. Para isso existe o Estado de Defesa e Estado de Sítio, que nós acabamos de ver, né? Agora, a finalidade das Forças Armadas é essa aqui, ó. Defesa da pátria, né? Esse pátria, o legislador constituinte, né? Ele usou essa expressão pátria, mas o certo seria colocar aspas, tá? Aqui, ó. Porque o conceito de pátria, né, não é um conceito técnico-jurídico, né? Pátria é mais uma expressão que simboliza um sentimento, né, de pertencimento, de amor ao Estado. Mas aqui seria o correto seria defesa do Estado, né? Destinam-se à defesa do Estado. Então entendam esse pátria, entre aspas, isso aqui foi o legislador, né, que colocou desta maneira, mas aqui é o Estado brasileiro, né? Estado nacional. Esta que seria o termo adequado aqui, né? Para a gente poder utilizar aqui. Então, esse é o objetivo, defesa do Estado, defesa da pátria, mas se vocês quiserem, o mais correto seria do Estado, garantia dos poderes constitucionais, né? É evidente que são instituições que lidam, né, com a segurança do próprio Estado, como eu estou dizendo aqui, e por iniciativa de qualquer destes poderes, ou seja, legislativo, judiciário e executivo, da lei e da ordem. Então, situações, né, em que haja a necessidade de convocar ou de solicitar, né, a presença das Forças Armadas em um estado de excepcionalidade, claro, uma situação, né, de excepcionalidade, poderá aí, claro, serem convocadas, né, sempre em caráter dentro da lei, dentro dos limites constitucionais, por qualquer um desses poderes. É aí que muitas vezes a gente vê aí algumas opiniões totalmente isoladas, né, utilizando
esse artigo 142 para justificar, eventualmente, uma intervenção militar. Intervenção militar significa o quê? Golpe militar. É só uma palavrinha bonitinha, né? Que alguns gostam de utilizar aí para eventualmente defender, porque as coisas não estão funcionando, porque nada está funcionando como deveria, está tudo em desordem, né? Usa-se uma determinada justificativa e a única saída, única forma de resolver seria o quê? Fazendo com que os militares tomassem o poder e com base no artigo 142, é o que alguns dizem por aí, né? Recentemente até tem ficado famosa aí a defesa de um jurista, que é o Ives Gandra, né? Martins, infelizmente ou felizmente, já está beirando os seus 90 anos aí, né? E sem querer, claro, desmerecer a opinião, é uma grande referência no âmbito do direito, né? Mas completamente equivocado, se realmente ele defende. Eu nunca li ainda, assim, não li nenhum trabalho dele específico, né? Sobre essa interpretação do artigo 142, mas vocês podem aí, né? Inclusive eu dou essa sugestão, né, para vocês aí que estão acompanhando a aula, pesquisem, façam um levantamento de quantas vozes no âmbito do direito, né, fazem, né, de relevância, claro, que fazem essa interpretação do artigo 142 como sendo um artigo da Constituição que autorize uma intervenção, entre aspas, constitucional militar. Então, vocês vão encontrar aí o Ives Gandra, talvez isoladamente, né, numa interpretação totalmente, como estou dizendo aqui, insustentável, né, porque basta a gente analisar todos os demais artigos e princípios da Constituição para nós verificarmos que, fora essa expressão aí, né, em que as Forças Armadas serão convocadas a pedido ou por determinação dos demais poderes para a manutenção da lei e da ordem. Isso aí onde que está dizendo que essa manutenção da lei e da ordem significará, por exemplo, fechamento de Congresso, prisão, eventualmente, de ministros do STF, ou a própria destituição do STF ou de outros poderes, como os amalucados aí defendem nas ruas. Não existe qualquer possibilidade de se interpretar ou de se compreender, né, essa redação do artigo do 142 como sendo essas medidas aí, né? Então, só para deixar claro, só para não deixar passar a oportunidade da gente tratar desse assunto, né? Porque quando a gente frequenta aí as redes, verdadeiras redes antissociais, né? E vemos aí esses protestos grotescos aí, né? Pedindo intervenção militar, vez ou outra me aparece esse bendito desse artigo 142, como eu disse no começo da aula, mal invocado, mal interpretado para dizer que esse artigo autorizaria, né, que por meio de um pedido ou de uma determinação de uma determinada autoridade, as Forças Armadas tomassem o poder. Tanto é absurdo, tanto é falsa essa interpretação, porque, veja, vamos supor, né, vou dar aqui o benefício da dúvida, né, para quem defenda essa tese, vamos supor que esse artigo estivesse dizendo isso, estivesse autorizando, por exemplo, o presidente da República a convocar o Exército, né, para manter a lei e a ordem e por aí com isso fechar as demais instituições. Veja, nós acabamos de ver que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, né, ele tem pressupostos materiais, pressupostos formais, né, tem um procedimento para seguir, tem uma regra para o presidente seguir, né? Ele ouve os conselhos, manda a redação do decreto para o Congresso aprova, ou seja, tem todo um regramento, né? Todo um estabelecimento aqui de um caminho formal para, né, para se tomar aqui essas medidas, o estado de defesa e o estado de sítio. Agora, onde aqui, ó, além do 142, que está escrito aqui nos demais parágrafos, né, nos demais artigos, um procedimento que vai autorizar as Forças Armadas a tomar o poder. Onde está escrito isso? Não tem, né? Então, isso é
invencionice, maluquice, né? Uma interpretação completamente desarrazoada, insustentável do ponto de vista do sistema constitucional, né? Qualquer indivíduo que apareça defendendo esse tipo de absurdo, tenham certeza que não conhece ou não tem a mínima noção do que esteja tratando, né? Não que o nosso respeitável Ives Gandra Martins, né, que é um grande civilista, né, grande processualista, já foi ministro, não tenha um conhecimento jurídico. Aí a gente tem que questionar, né, quais são os interesses que eventualmente ele tenha por detrás, né, de assumir uma posição tão reacionária, tão absurda, tão contrária às normas constitucionais. Tá bom? Feito aqui meu alerta, meu desabafo também, porque eu não suporto mais ouvir absurdos desse tipo aí por aí, tá? E por fim, vamos lá. Eu só queria aqui, então, inclusive, prestar uma homenagem às Forças Armadas, que são de extrema importância, né, para o nosso país, Exército, Marinha, inclusive aqui com as oficialas, né, do sexo feminino, mulheres que são oficialas na Marinha, e elas sim, né, têm verdadeira autoridade. E aqui também membros da Força Aérea Brasileira, boa parte delas também mulheres. Por muito tempo, né, elas não tinham acesso ao serviço militar, né, e às patentes no âmbito militar, e hoje, graças, né, a igualdade, né, constitucional, igualdade de direitos, as Forças Armadas também estão ocupadas por mulheres, né, que com certeza trazem e fazem um serviço muito mais apropriado, muito melhor, muito mais eficiente no âmbito das forças militares, né, das Forças Armadas. E nesse caso, então, só para fechar, existem, né, as definições das atribuições constitucionais, inclusive as punições, que eu não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês apenas façam a redação, né, a leitura, né, do que está redigido no artigo 142, e também do regime jurídico. Por exemplo, os militares que não podem sindicalizar, não podem fazer greve, não podem pertencer a partidos políticos, né? Ah, professor, mas não está cheio de general, de militar no governo do Bolsonaro? Sim, todos eles, a maioria deles, ou pelo menos quase todos eles, militares da reserva, né? Como se fossem aposentados, não estão mais usando farda. Na verdade, não são militares, né? Se toparam fazer parte do governo, são políticos, né? Não são militares. Tiveram carreira militar, mas a verdade, hoje, são políticos, né? Então, as Forças Armadas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, inclusive, desde que, claro, atuem dentro dos limites que a Constituição estabeleceu para que elas atuem. Beleza? Tem o seu passado sombrio, você já sabe, né? Mas caberia, então, também a superar esse passado sombrio e atuarem como realmente deveriam atuar. Tá bom? Gente, obrigado, então. Fiquemos aí com mais essa semana. Espero que todos tenham uma boa semana e estaremos novamente na nossa última aula de Direito Constitucional na próxima segunda, tá? E é isso. Até mais, até a próxima.